A primeira sensação que se tem ao assistir a um filme de Afonso Braza é a falta de continuidade da narração cinematográfica. Em No Eixo da Morte, por exemplo, Braza faz o papel de um ex-matador chamado O Profissional, que resgata a filha de um milionário sequestrado por bandidos. Neste filme, heróis e vilões estão nitidamente delineados, mas a narração é confusa e a decupagem é tão descuidada que personagens surgem do nada e vilões morrem e reaparecem na cena seguinte. O meu roteiro é feito outro no campo de filmagem, aquele é o destilado, eu vou fazendo outro do dia a dia. O ator hoje está legal, ele pode falar isso, então as falas eu vou criando naquele momento. E outra coisa, eu falo para o ator no campo de filmagem e sem tomar nota, não toma nota de nada, nada. Mas quando eu chego aqui, eu vou passar limpo pela minha cabeça, pelo meu computador. Primeira coisa, o filme do Braza não tem continuidade. Tem vezes que eu estou com uma roupa, daqui a pouco eu estou com outra roupa. O que acontece é o seguinte, eu conquistei o público errado. E vai continuar errado pro resto da vida. Porque se eu procurar fazer o cinema certo, cinema certo é para americano. Cinema certo nunca nasceu para mim. Então eu faço tudo errado para o público ver que está errado e passar a gostar. Porque eu faço um cinema diferente. E por isso eu sempre digo, meus filmes são os trash, vai continuar sendo os trash. E depois de 5 meses que eu tive o primeiro contato com ele, ele me liga. Falou assim, olha, eu preciso de você para filmar tal hora, tal dia e tal. Fui lá, não sabia nem que personagem eu ia fazer. Sabia que era um bandido, né? Aí cheguei lá, não sabia a personalidade do bicho, não sabia nada, né? Então cheguei lá na cara e conversei com ele um pouquinho, né? Ele me deu umas dicas e peguei. E falta para ele, acredito eu, um planejamento, acredito ainda, tenho discutido com ele, não é falando porque ele não está aqui, mas acredito que ele teria que ter um bom roteiro, um bom projeto. Você precisa de uma equipe, não tentar fazer sozinho o cinema, porque o cinema, como o teatro, no entanto que existe o monólogo, o ator está sozinho lá e tal, mas é considerado um trabalho de equipe. É um trabalho muito difícil de se fazer. Há uma sequência, você filma uma cena hoje, se você for filmar ela amanhã ou dar uma sequência naquela cena, você não sabe se esse copo estava aqui, se esse copo era branco ou verde, se eu estava de relógio ou se eu não estava. Então acontecem coisas engraçadas. Uma vez nós estávamos filmando, e na beira de um lago, na beira do rio, havia-se uma briga, e essa briga tinha-se um facão enorme. E aí estamos lutando, e na câmera do facão quebrou no meio. Parou a filmagem, cortou a filmagem. Afonso, e agora como é que vamos fazer? Vai construir um novo facão e tal? Não, segue assim mesmo, porque não vai dar para perceber. Esse tipo de situação é comum na produção de filmes trash. No filme Os Navarros, Afonso Braza quis fazer uso de cenas bem realistas, envolvendo o próprio irmão. Teve uma cena que eu coloquei ele naquele intervalo, que os bandidos estavam dando um soco muito falso, eu era um cara muito realista com as minhas coisas, e combinei com os bandidos que desse o soco para valer. Isso tirou sangue dele. Ele ficou revoltado, conseguiu arrebentar a corda, ele era muito forte, e pegou todo mundo de porrada. E quase que eu também apanhava também, saí correndo, né? A câmera voou pro lado, todo mundo saiu correndo e ficou doido na hora, né? Porque as porradas foram muito real, né? Ed Wood, Zé do Caixão, Afonso Braza, 3 cineastas trash. Mas qual a relação que existe entre eles? O Zé do Caixão vem de uma época completamente diferente. Ele começa no fim dos anos 50 e a fase mais produtiva dele é no início dos anos 60. E os filmes dele, embora ele seja, vamos dizer assim, um diretor naif, ele não é um diretor culto, sempre essa palavra entre aspas, ele se apropriou de temas cultos, ele se apropriou de um caldeirão de ideias que rolavam na década de 60, ideias políticas, ideias da psicanálise. Você pega um filme dele, recheado de ideias, de interpretações completamente originais de Freud e de Marx e de filósofos e tudo mais, e ele pega tudo isso e coloca dentro de um modelo de cinema popularesco, quase que eu chamaria mesmo de naif, que é um cinema de gênero. Ele se utiliza do gênero de terror para colocar algumas ideias que ele vai pegando aqui e ali e coloca num liquidificador e acaba que transforma tudo isso numa obra inteiramente original. Os meus filmes são cultura lixo.
os filmes do Zé do Caixão, ele não quer que seja, mas é cultura lixo. Se a gente pode chamar o Brasa de trash, a gente não pode chamar o Zé do Caixão de trash. Ele mesmo recusa esse rótulo, ele se diz cult. Eu acho que ele tem razão quando ele usa essa terminologia cult, que eu acho que é mais adequada para ele. Que eu considero que o Brasa seria um típico cineasta trash, porque eu acho que ele é o resultado dessa saturação do cinema e do cinema de gênero. O Ed Wood é muito anterior, ele também é da década de 60. Eu acho que ele se aproximaria mais do Zé do Caixão, no sentido de que ele é um apaixonado pelo cinema, embora ele nunca tenha sido adotado pelo sistema, e talvez ele não soubesse mesmo fazer filme, mas ele nasceu dentro de uma cultura, de uma forte tradição cultural, de uma tradição cinematográfica que cultuou sempre o cinema de gênero, e ele tentou entrar nesse cinema de gênero fazendo um cinema, em produções quase que familiares. Como ele não era adotado pela indústria, ele resolveu, ele que era um apaixonado pelo cinema, resolveu fazer cinema assim mesmo. Eu acho que nisso ele também é um pouco naif, quer dizer, a paixão dele pelo cinema leva ele a fazer um filme, um cinema completamente artesanal, que procura seguir os modelos do cinema de gênero dos grandes estúdios. Em suas produções, Afonso Brasa procura transmitir suas crenças e filosofia de vida. Isso fica claro nas reflexões que os seus personagens fazem ao final dos filmes. Vamos embora. Gina, eu prometi ao seu pai que faria tudo para salvar você. Pena que ele morreu. Mas sempre tem a verdade. Nem Cristo escapou dos inimigos. Agora eu lhe pergunto, para que tanta violência? Para que matar, destruir a vida do próximo, sabendo que somos todos irmãos, na paz, na alegria e na tristeza? Meu Deus, eu não lhe peço perdão, porque isso eu não mereço, mas lhe peço, perdoe o resto do mundo. A ferida cresce de acordo com a personalidade do ser humano. Homens que não têm personalidade não podem viver junto com outros homens. Corta.